Pessoal, boa noite, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para poder fazer algumas orientações para vocês da aula de amanhã da enfermagem psiquiátrica. Acho que o tema da nossa aula seria transtornos de personalidade, mas eu gostaria de inverter e nós vamos falar sobre os transtornos ansiosos. Por que eu escolhi que a gente falasse sobre os transtornos ansiosos, né? Porque acho que recentemente todos nós estamos passando por uma experiência traumática coletiva sem precedente, globalizada e que acho que às vezes parece que nós invertemos o papel, né? A gente se reconhece em muitos dos nossos pacientes. É normal se sentir assim, é normal se sentir com medo, é normal estar com essa ansiedade, mas nós precisamos exercitar muito o nosso poder de resiliência, a nossa compaixão, a nossa solidariedade e as técnicas que melhoram a nossa, amenizam a nossa ansiedade frente a essa situação coletiva a qual todos estamos vivendo. Eu deixei para vocês postado a aula dos transtornos de ansiedade, né? Então, nós começamos a falar da ansiedade, a ansiedade como sendo um estado extremamente desconfortável, ruim, um sentimento vago de apreensão negativa e uma inquietação desagradável em relação ao futuro, né? E muitas vezes é um sentimento de defesa, é um sentimento de alerta que permite que a gente consiga enfrentar, então, um perigo. Então, a gente tem a ansiedade de quando a gente vai tirar uma habilitação do carro, ou a ansiedade boa de quando você vai para o encontro amoroso. No entanto, a ansiedade que persiste e fica de maneira continuada, ela é um sintoma importante, é um sintoma desconfortável e que traz uma série de problemas e de outras comorbidades. Os transtornos ansiosos são respostas disfuncionais, extremamente real para quem está vivendo, mas muitas vezes vem de uma situação irreal. No entanto, eu quero dizer que a situação atual ela é uma situação real, né? A situação desse medo coletivo aí do Covid-19. O transtorno ansioso ele tem origem no nosso sistema límbico, né? Ele é modificado por todos os sentimentos e pelas situações ansiogênicas e estressoras que a gente vive no nosso dia a dia. Ele traz sintomas psíquicos e físicos importantes. Então, a ansiedade traz aqueles sintomas como a taquicardia, sudorese da mão, a pupila dilatada, o tremor, enfim, né, que é o que a gente fala da somatização, né? A ansiedade, ela é uma descarga adrenérgica grande, né? Ela tem ali na fenda sináptica uma estimulação persistente, constante de noradrenalina e outros neurotransmissores que causam desconforto muito grande. Se imaginem viver cotidianamente com aquele sentimento de frio na barriga, de sudorese na mão e de inquietação e mal-estar. A ansiedade, ela traz, como eu disse, alguns sintomas somáticos, né? Como, por exemplo, a questão da cefaleia comum, a gente tem alguns sintomas musculares comuns, acho que todo mundo vem passando, a contratura, a dor muscular, né, o calafrio e, em alguns casos mais graves, sintomas respiratórios e cardiovasculares importantes, como a sufocação, a sensação de morte, a sensação de asfixia, de formigamento, que é decorrente dos quadros ansiosos. Alguns sintomas psíquicos importantes da ansiedade são traduzidos pelo nervosismo, a tensão, a apreensão, a insegurança, né, dificuldade de concentração. E a ansiedade, a gente precisa observar ela em algumas síndromes clínicas. Então, por exemplo, as doenças pulmonares, como a asma, a hipóxia pulmonar, entre outras, elas trazem sintomas ansiosos importantes, né? Ainda a gente avaliar o uso de álcool e outras drogas ou substâncias estimulantes e neuroestimulantes, como a cafeína, o álcool, as anfetaminas, algumas medicações corticosteroides que traz aquela sensação
de inquietação, né? E observar em alguns transtornos psiquiátricos específicos, como, por exemplo, a gente já tinha falado da depressão e do transtorno afetivo bipolar, a gente é um sintoma característico, né? O transtorno ansioso. Quando eu falo dos transtornos ansiosos no geral, eu comecei definindo então a ansiedade enquanto sintoma. No entanto, dentro desse grande grupo de doenças que é o transtorno de ansiedade, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, nós temos as fobias, né? A fobia social, a fobia específica, como por exemplo a fobia por bicho, né? Eu já tinha falado com vocês do quanto eu tenho um pavor irracional do sapo, e entre outros alunos ou outras pessoas que trouxeram fobias específicas, como, por exemplo, a claustrofobia, que é a fobia de lugares fechados, o medo excessivo de altura, enfim. E dentro ainda desse grande grupo de doenças ansiosas, a gente tem o transtorno do pânico, que é a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, que é esse momento em que muitos desses trabalhadores de saúde vai vivenciar, né, no contexto da assistência aos pacientes, né, o trauma coletivo, que é o que eu disse, que a gente tem vivenciado. Da onde vem? Por que acontece, né? Qual a etiologia de tudo isso? A gente sabe que tem alguma questão relacionada aos traços de personalidade, né? Personalidades pré-mórbida como o isolamento, formação reativa excessiva, anulação. Inicia-se por volta dos 20 anos e ele é predominante em ambos os sexos, né? Entrando ainda dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. TOC é diferente de tique, pessoal. O tique é uma contração muscular involuntária. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, que são obsessões recorrentes, que causam sofrimento intenso, consome-se mais de 1 hora por dia dentro daquela obsessão ou daquela compulsividade, né? Que são rituais, são comportamentos ritualísticos, como, por exemplo, a limpeza, que nós já havíamos falado, a limpeza excessiva, o pensamento religioso excessivo, entre outras situações que a gente vê e que causa desconforto e traz repercussões importantes para a vida das pessoas, né? Algumas obsessões mais comuns a preocupação excessiva com sujeira e com contaminação. Então, aquelas pessoas que vivenciam esse sofrimento nesse momento devem estar sofrendo muito mais, né? Até porque as pessoas não entenderam que o coronavírus é por gotículas, elas estão achando que existe um ar contaminado, né? E que a gente vai pegar a doença pelo ar, então isso traz o sofrimento, né? A gente tem alguns outros pensamentos intrusivos inoportunos, como, por exemplo, a questão do comportamento sexual sadomasoquista, o abuso sexual de crianças, né? E algumas relacionadas à preocupação com simetria exagerada, exatidão, sequência, alinhamento, aquele povo que organiza o guarda-roupa por cor, e assim vai afora, né? A gente ainda tem algumas preocupações relacionadas com doenças, né? Que é a questão das pessoas que têm aquela mania de doença, né? Me fugiu agora o termo aqui, pessoal. Como? Não, a minha filhinha tá perguntando se vocês querem que ela pesquise o nome de quem sofre com doença. Que eu falo que seu pai é... hipocondríaco. Isso, me fugiu o termo, a família ajuda. Então, a hipocondria, que é uma preocupação excessiva, né? Os acumuladores, né? Que tem essa coisa do guardado, coisas inúteis, a mesquinhez ou avareza, que é a questão do economizar excessivamente, né? Enfim. E algumas compulsões mais comuns, lavar, limpar, controlar, repetir, contar, né?
O toque, pessoal, é um sofrimento muito grande, porque é inevitabilidade, a pessoa sabe que aquilo é exagerado, ela sabe que aquilo não tem porquê de estar se realizando, no entanto, elas não conseguem deixar de fazê-lo, que é o que a gente chama do ananquê, né? Força e fatalidade. Os obsessivos compulsivos, eles se sentem arrastados por uma força que eles sabem que é exagero, mas não conseguem resistir. A repetição do ritual e das tarefas, né? Elas trazem esse desconforto grande. E como que trata, né? O toque, né? Normalmente trata com terapia cognitivo-comportamental, porque é um transtorno de comportamento importante. Em alguns casos severos, pode ser iniciado antidepressivo baixa dose, ansiolítico e outras drogas que podem ser indicadas. Mas a base do tratamento é a terapia, é o processo da terapia, principalmente da linha cognitivo-comportamental, que é trabalhar a questão do comportamento. Falar do pânico um pouco, da crise de pânico, né? Os ataques de pânico. Normalmente o primeiro ele surge de forma espontânea, né? A primeira crise. Pode ter início após exercício, após trauma, após uso de drogas e substâncias estimulantes, né? O ataque em si ele dura em média de 20 a 30 minutos. E é um pico de ansiedade intensa. O ataque do pânico, que é aquela sensação de morte iminente, ataque cardíaco, sudorese. A pessoa traz os sintomas físicos para dentro da descrição da doença. Elas acabam derivando de um quadro ansiogênico muito grande, né? Os sintomas físicos, eles são presentes, né? Hoje, os transtornos ansiosos do pânico, eles são responsáveis por uma procura grande de pessoas ao pronto-socorro, porque elas têm a sensação de morte iminente e elas têm sintomas físicos importantes que precisam ser tratados, né? A gente precisa desmistificar essa conduta de penalizar o paciente dentro de pronto-socorro, falando que é DNV e mandando fazer AD e M, água destilada em M. Isso é cruel, a gente tem que acolher esse usuário, acolher esse paciente e tentar entender o motivo da ansiedade e principalmente fazer uma escuta qualificada e direcionar ele para o acompanhamento na atenção básica ou para o serviço de atenção especializada, né? Então eu vejo muitos profissionais bastante desorientados em relação à abordagem da síndrome do pânico na urgência e emergência. Tratam como o famoso PT, né? Isso é um desconhecimento muito grande em relação ao próprio adoecimento. O transtorno do pânico, de forma epidemiológica, ele é mais prevalente em mulheres, né? 2 a 3 vezes mais prevalente em mulheres do que em homens. Ele tem uma idade de pico entre 15 e 19 anos, né? O início, sendo raro aqueles que iniciam após os 30 anos. Aí por que acontece, né? Etiologia. Tem diversos fatores ambientais precipitantes, mas tem também uma condição genética importante, né? Dentro do contexto do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, né? As fobias é o medo irracional, é o medo irracional que provoca uma ansiedade antecipatória, né? Então, aquela pessoa que já escuta falar, começa a falar, ela já vai ficando com medo, com ansiedade específico, né? E a fobia social, né? O medo excessivo da exposição, do embaraço dentro dos contextos sociais, o medo da humilhação, né? Causa grande sofrimento, evitação, muitas vezes incapacitante e mais comum também em mulheres, e 10 a 25% da população em geral sofrem de algum tipo de fobias, né? Como que a gente trata, então, de um modo geral, né, para poder ir concluindo essa questão dos transtornos ansiosos e para vocês se aprofundarem? De maneira geral, os medicamentos envolvidos no tratamento, abordagem medicamentosa, são os ansiolíticos e os antidepressivos. O psiquiatra vai avaliar, vai identificar o quadro clínico do indivíduo, os fatores de risco e vai propor uma abordagem
medicamentosa. No entanto, o apoio social, o apoio familiar e a psicoterapia, eles são fundamentais para poder a gente controlar esses quadros que geram bastante angústia, tá dentro dos quadros neuróticos importantes e que tem muito a compreensão do indivíduo sobre a natureza dos seus sintomas, embora muitas vezes esse indivíduo negue ou ele tenha dificuldade de buscar serviço de saúde para poder trazer as suas questões para dentro do serviço e ser acolhido e proposto um projeto terapêutico para ele. Então, só para fazer o link nesse momento, né, que todos nós estamos vivendo, a gente está afastado, a gente está longe, a gente passa mesmo, como eu disse no começo, por uma experiência traumática coletiva, né, global. O que o pessoal da China, o que o pessoal da Itália passou é sem precedente na história, pelo menos na minha história profissional. Nunca vivenciei isso, tenho certeza que vocês também não. E que nesse momento o que nós precisamos é do apoio um dos outros, a conversa, é a mandar mensagem que a gente se importa para os nossos trabalhadores que estão, para os nossos colegas que estão na linha de frente. A gente precisa dizer que a gente reconhece e valoriza o trabalho deles, né? E hoje eu acho que muitos serviços já estão pensando como a gente promover apoio psicológico, comportamental e social para essas pessoas que vêm sofrendo e que estão aí na linha de frente. Eu só quis trazer a pauta do Covid associando com a aula dos transtornos ansiosos no geral, porque a tarefinha que eu dei para vocês é para ter sentido, né? De que maneira que a gente consegue, então, desenvolver um plano para poder melhorar, diminuir o sofrimento mental, principalmente a ansiedade e o estresse que esses trabalhadores da saúde estão passando. É uma forma resumida, um jeito mais de orientar e direcionar vocês em relação aos estudos, em relação ao referencial teórico. Postei a aula, vou colocar alguns textos de apoio e, principalmente, a atividade que eu coloquei para vocês pensarem um pouquinho. Estou com muita saudade, tinha mandado no meio da semana uma mensagem para a Indy, para ela reproduzir para vocês. Eu sinto muito de nós não estarmos nesse momento juntos. Acho que vai passar breve isso, né? Creio que logo, logo a gente pode estar se encontrando presencialmente. Eu estou à disposição. Tudo aquilo que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Na medida do possível, do retorno. E conto com a compaixão coletiva, com a solidariedade de todos vocês nesse momento e reconheço muito o trabalho que todos estão fazendo, seja na rede social, no convencimento e na informação, ou seja na linha de frente atendendo. Meu mais profundo agradecimento. Um beijo a todos e estou à disposição.